E 32 minutos, estamos de volta com mais Fast News e as principais notícias desse sábado. O Supremo Tribunal Federal começou a analisar nessa semana uma ação que pretende definir novas condições para que mulheres e homens possam fazer cirurgias de laqueaduras e vasectomias voluntárias no país. A legislação define que as cirurgias só podem ser feitas por pacientes com pelo menos 21 anos, mas esse requisito não poderá ser exigido de quem tenha pelo menos 2 filhos vivos. Na ação em julgamento, pede-se que a idade mínima seja reduzida para 18 anos e também que o Supremo derrube a regra referente aos 2 filhos. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto com o especialista em Direito do Consumidor e Saúde, Stefano Ribeiro Ferri. Doutor Stefano, obrigado, em primeiro lugar, pela presença aqui. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Eu que agradeço pelo convite. O que é que o senhor acha, doutor Stefano, dessas mudanças que estão em pauta, que podem ser aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal? Primeiramente, é importante a gente entender que essa lei se trata de mais uma intervenção indevida do Estado na vida dos cidadãos. Há uma porque ela viola diretamente o princípio da igualdade, o princípio da igualdade da pessoa humana, e ela segrega pessoas na medida em que, como você mesmo disse, se uma pessoa com 21 anos pode fazer uma laqueadura, por que, por exemplo, uma pessoa com 19 não poderia? Não existe um critério objetivo. Haja vista que, alguns anos atrás, essa idade era de 25 anos, recentemente foi alterada para 21, então a gente percebe que se trata de mais uma intervenção que não deve ocorrer, O planejamento familiar, ele é direito dos indivíduos e dever do Estado. Agora, doutor, e diante dessa possibilidade de mudança, e para as operadoras de saúde ou para as empresas que prestam esse serviço, o que é que mudaria? Qual seria o impacto? Sim, primeiramente a gente tem que entender que, por essa ser uma iniciativa do consumidor, um direito do consumidor, se essa lei for alterada, as operadoras de saúde certamente terão que cobrir esses procedimentos, mas a gente ainda fica pendente de um posicionamento mais definitivo da ANS, que é a agência responsável por regular o setor, Tá, mas de qualquer forma deve haver um aumento da procura, uma vez que haja essa determinação? Com certeza. E um ponto importante a se destacar é que essa lei, além de apresentar dificuldades para as pessoas, essa desigualdade, ela não observa a realidade social no Brasil, na medida em que as pessoas, quando vão buscar esse tipo de tratamento, elas têm que obrigatoriamente registrar em ato solene. Então, a pessoa que é mais humilde, muitas vezes ela não tem essa conscientização, ela precisa ir até um cartório, registrar o ato, com firma reconhecida, enfim, isso acaba sendo custoso, da forma em que hoje a questão é posta. Ou seja, há todo um mecanismo para desincentivar essas cirurgias, é isso, doutor? Dá para dizer isso? Exatamente. Além de haver um mecanismo para desincentivar, quando você analisa a lei, você vê que existem ali iniciativas expressas que não se pode incentivar. Então, há, por parte do Estado, sim, uma posição de forma a desestimular essas pessoas que estão buscando esse tipo de tratamento. Um exemplo que a gente pode mencionar aqui é que ainda nos casos em que a lei hoje autoriza esses procedimentos, seja vasectomia ou laqueadura, existe esse ato de 60 dias. Então, se uma pessoa busca o tratamento hoje, ela deve obrigatoriamente esperar 60 dias para que isso possa ocorrer definitivamente. E aí existem outras iniciativas mencionadas na lei, como, por exemplo, conscientização, que a gente pode entender como tentativa de desestímulo. Então, isso tudo não condiz com a liberdade que as pessoas devem ter com base na Constituição Federal. Agora, doutor, o senhor saberia nos dizer se é um movimento que está em alta, um movimento crescente de procura por essas cirurgias, vasectomias e laqueaduras, elas estão aumentando? A realização está aumentando? A gente tem visto um aumento até pela maior da conscientização, As pessoas estão tendo mais acesso à informação, então isso tem sim se tornado um movimento mais constante. Agora, a gente precisa dessa análise do Supremo Tribunal Federal para que esse tratamento fique condizente, com o que se espera do Estado. E o posicionamento do Superior Tribunal Federal, pelo que se tem visto, deve ser
é no mesmo sentido do que ocorreu, por exemplo, no julgamento de casamentos envolvendo pessoas com mais de 70 anos em relação ao regime de bens, hipótese em que o Supremo Tribunal Federal acabou retirando uma restrição, né, e privilegiando a liberdade dessas pessoas. Então, acredita-se que, nesse caso, o posicionamento da Corte deve ser no mesmo sentido. Doutor, vou convidar o Gustavo Segré, nosso comentarista, para participar da conversa também. Ele tem pergunta para o senhor. Doutor Stefano, muito obrigado. Uma pergunta que me parece consonante com essa situação hoje, pelo que eu li, e me corrija por favor se eu estiver enganado, um homem que faz uma vasectomia, ele tem condições de fazer uma reversão ou de, mesmo assim, com utilização da ciência, conseguir ter um filho ou fazer uma situação em que possibilite a sua paternidade. No caso da laqueadura, não sei se isso seria da mesma forma. Mas quando a gente está avaliando 21 anos ou 19 anos nessa condição de limite de ter mais de 2 filhos ou tal, imagino que seja porque o governo não quer colocar a pessoa num risco que não possa ser depois revertido. Existe a mesma possibilidade de reversão no caso da laqueadura da mulher e isso impactaria também nessa necessidade de ter uma idade mínima e a possibilidade de ter 2 ou mais filhos para poder fazer? Então, pensando especificamente pela perspectiva do direito, se a gente entende que ao completar 18 anos a pessoa adquire capacidade civil e capacidade penal, né, então ela pode votar, ela pode ser eleita vereador, por exemplo, não há um argumento, uma razão para que ela não possa, por livre e espontânea vontade, escolher pela laqueadura ou pela vasectomia. Então, é por isso que esse critério de idade em si, ele não é muito bem definido, tanto que alguns anos atrás se existia esse critério de 25 anos, depois caiu para 21, e não se entende por que não poderia ser 18 anos, então como dito, se a pessoa pode exercer os atos da vida civil, se ela tem até capacidade penal, né, maioridade civil e penal, não se teria uma razão para não poder, enfim, tomar as iniciativas que fundamentariam o seu planejamento familiar. Então, eu não posso falar especificamente do aspecto da medicina, se seria reversível ou não, mas o que a gente pode destacar aqui é que deve ser elevada à vontade da pessoa, né? Perfeito. Aí a análise do Dr. Stefano Ribeiro Ferri, especialista em Direito do Consumidor e Saúde. Obrigado mais uma vez, Dr. Stefano, pela presença aqui conosco. Uma boa tarde. Até mais.